Bom dia, meus queridos irmãos. Mais uma vez estamos reunidos para estudar a palavra de Deus. Hoje, dando continuidade aos nossos estudos da revista Palavra e Vida, estaremos estudando a lição número 4, que tem como título A Fé e as Palavras. Nós estamos estudando as cartas de Tiago, 1ª e 2ª Pedro e de Judas. Ainda estamos nas cartas de Tiago, tá? Ainda em Tiago. E hoje nós estaremos estudando o capítulo 3 da carta de Tiago, em que fala sobre as palavras, a fé e as palavras, como que as palavras podem expressar a nossa fé, a nossa crença, a nossa vida. Vamos orar, pedir a orientação ao nosso Deus para a aula que teremos agora a partir desse momento. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque podemos estar reunidos para estudar a Tua Palavra, porque podemos estar aprendendo de Ti. E nesse momento, meu Deus, eu peço que o Teu Santo Espírito possa tomar a frente de tudo quanto aqui será feito. Te pedimos, ó Deus, que tu possas me usar como um instrumento teu na condução desse estudo, que tu possas pôr as palavras na minha boca e me dar a devida sabedoria vinda de ti, ó Deus, para que possa dirigir esse estudo. Meu Deus, também te peço por cada amigo, cada irmão que está vendo e ouvindo, que possam crescer, ó Deus, na tua graça e no teu conhecimento, que possam, ó Deus, estar consagrando as suas vidas a ti. Toma-nos das tuas mãos, meu Deus querido, em nome de Jesus. Amém. Tiago, capítulo 3. O que nos diz então a carta de Tiago no capítulo 3? Nós faremos a leitura primeiramente de 1 a 12 e depois de 13 a 18, que é um trecho que não está citado na revista, mas que eu julguei muito importante pelo fato dele complementar a reflexão desse trecho bíblico de 1 a 12, que a lição está toda baseada nele. Leiamos então a palavra de Deus. Meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, as embarcações, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Um incêndio pequeno, uma coisa assim, sem grande proporção, pode causar um estrago muito grande. No versículo 6, a língua também é um fogo, como
mundo de iniquidade, de pecado, de maledicência. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal, peçonha de veneno. Peçonha é sinônimo de veneno. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Aí do versículo 13 em diante tem como subtítulo a sabedoria que vem do alto. O bom uso da língua, o emprego das palavras certas na hora e no momento certo, tem a ver com a sabedoria. Por isso é que eu estou incluindo a leitura desses versículos de 13 a 18 como uma forma a complementar a ideia dos versículos anteriores. Diz no 13: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso, divisor em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas, porém, contudo, a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Muito interessante, né? Esses versículos que Tiago escreveu sobre a sabedoria, que são os versículos restantes do capítulo 3 da carta do apóstolo Tiago. Bem, o tema da nossa aula de hoje é a língua. As palavras. Que uso fazemos da língua? Como são as nossas palavras? São palavras de bênção? São palavras de maldição? São palavras que edificam? São palavras que destroem? Tudo depende muito de nós, de
que prioridades de vida que nós temos, de que objetivos que nós temos. E a nossa palavra, sendo nós cristãos, antes de tudo tem que estar refletindo Deus, a vontade de Deus, a imagem de Deus, naquilo que dizemos. Isso não podemos jamais perder de vista se nos intitulamos cristãos, seguidores dos ensinamentos de Jesus Cristo. Então aqui vemos que estaremos estudando sobre os efeitos que as palavras podem trazer nas relações humanas. O apóstolo Tiago faz o uso do termo língua. Ele menciona acerca dos estragos os quais a língua pode causar, o mesmo de uma fera indomável, que uma vez solta ataca com ferocidade, tal que estraçalha suas vítimas. Ela não é o maior órgão do nosso corpo, quem? A língua. Mas é apresentado como sendo o mais perigoso, o mais letal, quando não é controlado e usado de forma indevida, espalhando palavras levianas e cheias de falsidade, ou seja, espalhando mentiras, falsidades, fofocas, fake news, denegrindo a imagem de pessoas, de instituições que não são coisas que em nenhum momento são e nem serão agradáveis a Deus. Vamos aprender com Tiago sobre esta fera quase indomável que é a língua e como ela pode ser usada tanto para o mal como para o bem. Ele nos ensina a partir de 6 figuras: o freio, o leme, o fogo, um animal venenoso, uma fonte de águas e uma figueira. Estas 6 ilustrações podem ser agrupadas em 3 categorias significativas, as quais revelam os 3 poderes da língua. Os 3 poderes da língua são eles: o poder de dirigir, o poder de destruir e o poder de abençoar. Então, a nossa lição está dividida em 3 partes. Na primeira, estaremos falando sobre o poder de dirigir. Na segunda, o poder de destruir. Na terceira, o poder de ser fonte de bênção ou de abençoar. Então a gente vê que a palavra nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem é a palavra? A palavra de Deus. A nossa boca precisa estar sempre a serviço do Senhor, estar consagrada ao Senhor. No hino 296, consagração, nos diz: a ti seja consagrada minha vida, ó meu Senhor, meus momentos e meus dias sejam só em teu louvor. Sempre minhas mãos se movam com presteza e com amor, e meus pés velozes corram ao serviço do Senhor. Terceira estrofe, vamos prestar bastante atenção na letra da terceira estrofe.
Minha voz para sempre toma, para o teu louvor cantar. Com meus lábios meus fazendos a mensagem proclamar. Minha prata e ouro toma, nada quero te esconder. Minha inteligência guia, só e só por teu saber. A vontade minha toma, sujeitando-a a ti, Senhor, do meu coração fazendo o teu trono, ó Salvador. E a última, a sexta e última estrofe nos diz: meu amor e meu desejo sejam só teu nome honrar. Faze que meu corpo inteiro eu te possa consagrar. Consagração. Quando nos diz lá, o Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transbordam o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te adorar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Contarei e cantarei as tuas obras. Contarei e cantarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar, e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Cantarei e contarei as tuas obras. Esses versos deixam bem claros para nós o papel da nossa língua, o papel das nossas palavras, como devem ser as nossas palavras, o que nós devemos dizer. Diz aí: cantarei e contarei a vida alheia, falarei daquelas pessoas que eu não gosto, vou espalhar fake news nas redes e nas mídias sociais sobre um monte de gente. Não é isso que está nos versos, né? Não é isso que a palavra de Deus nos incentiva a fazer. Vamos pensar que a nossa língua precisa, antes de tudo, se tornar bênção. Mas vamos ver, ela tem o poder de dirigir, que está baseada nos versículos de 1 a 4, a partir do que foi lido de 1 a 12. Então vemos as figuras do freio, ou cabresto, colocado na boca do cavalo, que faz com que o cavalo seja dirigido para onde o cavaleiro quer que ele vá, segurando ali o freio ou cabresto, né? Para poder guiar o que o cavalo deve ver e para onde ele deve ir. Há também aqui a figura do leme, que dirige a embarcação para onde quer que o navegador quer levá-la, seguindo o destino, inclusive em destinos contrários aos ventos que estejam soprando sobre o mar ou até as correntes marítimas que ali estejam seguindo, que é o movimento das águas dos oceanos e dos mares. Então faz com que vá de um lado para outro. Havia muitas pessoas lá na igreja primitiva que queriam ensinar, que desejavam ensinar e ser líderes espirituais. Será que essas pessoas queriam servir? Ou
aparecer. Está muito mais para a segunda opção do que para a primeira, né? Queriam aparecer. Então, quando a gente tem algum compromisso na igreja, não é para a gente aparecer, é para a gente servir, porque nós estamos servindo a Deus. É uma consagração dos dons que Deus nos concede, que Deus nos dá. Porém, nós temos que lembrar que tem que haver da nossa parte consagração. Nós temos que estar em comunhão com Deus, para que realmente aquele serviço que prestamos seja recebido, seja aceito por Deus. Então, quando ele diz aí, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, porque nem todos são chamados para liderar, para assumir compromissos maiores, porque há muito que se fazer dentro da igreja. Há muitas coisas, tá? E nem todos são líderes de estar à frente, mas todos podem estudar, se preparar, esperar o momento devido, que Deus irá chamá-lo, se assim for, da sua vontade, ou seja, da vontade de Deus. Então, queriam prestígio que a liderança pode oferecer. E esquecem de que, além do prestígio, há uma cobrança sobre a liderança de uma extrema responsabilidade e de prestação de contas. E quem faz essa cobrança é Deus. Não apenas os líderes, mas todo cristão deve reconhecer que todos tropeçamos de muitas maneiras. E os pecados oriundos ou provenientes do uso da língua parecem ocupar o topo da lista. Se alguém pudesse controlar a própria língua, poderia alcançar a perfeição. Palavras impensadas também podem destruir vidas, colocar a pessoa numa briga, separar amigos, entre outros. Nós estamos vivendo hoje, dentro do nosso país, divisões dentro das famílias, divisões dentro também das igrejas, por razões políticas, por coisas que andaram espalhando e exatamente por mentiras. O que é mais importante? É a palavra de Deus ou é as orientações da liderança política que segue? É para a gente pensar? Não era nem para pensar, porque a palavra de Deus é mais importante, né? Então vamos dar prioridade à palavra de Deus e à vontade de Deus, né? E lembrar que divisão não é uma coisa boa, tá? Não é opiniões diferentes, são divisões que criam problemas, que criam divergências, que criam inimizades. Isso é muito ruim. Isso é uma forma muito prática de se dividir um grupo, de enfraquecer um grupo. E na igreja, divisão que cria essas situações é obra do inimigo. De Deus não é e nunca será. Aqui nos diz que freio e leme, dois pequenos objetos, um pequeno freio permite que o cavaleiro controle um cavalo, que o leme controle uma embarcação, como nós falamos agora há pouco, né? Da mesma forma, a língua humana também deve superar forças contrárias. E essas forças contrárias que
que fazem com que a língua humana seja usada como instrumento de maldição é justamente o que? A velha natureza humana. A velha natureza humana, deixamos de ser humanos? Não. É a velha natureza do pecado. A velha natureza humana é a velha natureza do pecado. É aquele homem antigo, aquele que a gente era antes de conhecer a Jesus. E esse velho homem não pode ser ressuscitado na nossa vida. Então, à medida que nos convertemos, aquilo ali morreu. A palavra de Deus nos diz claramente: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Isso está lá em 2 Coríntios 5,17, no Novo Testamento. Então nós temos que lembrar que o domínio, a falta de domínio da língua faz parte da velha natureza, da natureza do pecado. Não é da natureza da salvação, não é da natureza da santificação que nós temos que buscar fazendo e cumprindo a vontade de Deus. Então, nós precisamos ver que o cavaleiro hábil mantém poder sobre o seu cavalo, o timoneiro experiente pilota o navio corajosamente em meio à tempestade. Quando Jesus Cristo controla a nossa língua, não precisamos ter medo de dizer coisas erradas, porque Ele é o timoneiro, Ele é o cavaleiro que vai controlar a nossa língua, que segura as rédeas do nosso falar, porque antes de sair a palavra aqui pela nossa boca, ela foi produzida na nossa mente. Então, nós expressamos aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita, né? Preste-se atenção bem atenção a estes dois versículos. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Provérbios 18, 21. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca. Vigia a porta de meus lábios. Não permitas que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas com os malfeitores, que eu nunca participe dos seus banquetes. Salmo 141, versículos 3 e 4. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12, 34. Quem disse estas palavras foi o próprio Jesus. Então, vamos pensar bem no relato aqui de Mateus 12, 34. O freio e o leme servem para dirigir, o que, como figura, ensinam que nossas palavras afetam a vida de outros. É o que estes versos nos ensinam. Então, a direção da nossa língua, a direção das nossas palavras tem que estar na mão de Deus, do Espírito Santo de Deus, que é quem nos concede a devida sabedoria.
É dele que vem a sabedoria, do Espírito Santo de Deus. E nós temos que buscar. Então, esse foi o primeiro tópico da lição. No segundo tópico, a língua tem o poder de destruir. Está baseado nos versículos de 5 a 8. As figuras usadas agora são de um pequeno fogo e de um animal venenoso. A palavra fogo vem acompanhada do adjetivo pequeno. Daí a ideia de uma fagulha. E aquela fagulha pequenininha, ela se propaga e transforma-se numa tragédia, num incêndio. Nós sabemos disso. Uma faísca que, mesmo muito pequena, provoca grandes incêndios. A palavra traduzida por veneno, que é a palavra iou, ou iou, também pode significar ferrugem. Lembrando que a ferrugem, a oxidação, tem o poder de corroer o duro ferro ou a flecha. O sentido é a fala injuriosa dos homens, que caluniam e assim prejudicam os outros, destruindo-lhes a reputação, podendo literalmente levar até mesmo à morte. Seja a morte por assassinato da pessoa, se causar uma revolta na multidão, como pode ser também uma morte por suicídio. Se a pessoa se vê assim acuada, pressionada de tal forma que acaba desistindo da vida. Isso é uma coisa extremamente perigosa. As palavras, as pessoas muitas vezes não imaginam o grande mal que comentários nada inocentes podem gerar na vida dos outros. Não por acaso a palavra fogo pode ser traduzida também por flecha, uma palavra maldita, dita de forma errada, no momento errado, se torna maldita. Então aqui, maldita, são duas palavras. E na segunda parte se torna maldita, uma só, porque ela gera uma maldição. Pois é como uma flecha que, uma vez lançada, não volta mais. Há um pensamento anônimo que afirma: há três coisas que jamais voltam: a flecha lançada, a palavra dita e a oportunidade perdida. Quando falamos alguma coisa, não temos mais controle sobre as interpretações e significados que as pessoas darão às nossas palavras. Por isso devemos pensar muito antes de falar qualquer coisa. Especificamente, se tais palavras podem trazer depreciação a alguém e corroer a vida daquele sobre o qual falamos. Palavras levianas, mal empregadas, mentirosas, podem começar um grande estrago, como uma fagulha em uma floresta.
Está lá em Provérbios 26, de 20 a 26. O fogo queima e fere, e as nossas palavras podem fazer o mesmo. Tanto pode se destruir, da mesma forma que se destrói um grande campo, uma grande área florestal, também há essa destruição provocada pela palavra maldita, né? A palavra maldita, dita no lugar errado, no momento errado, que se torna maldita porque gera uma maldição. A língua não é apenas semelhante ao fogo, mas é também semelhante a um animal peçonhento. É uma fera irrequieta, difícil de domar, que procura sua presa, a ataca e a mata. Assim como há animais venenosos, há também línguas venenosas que agem de maneira oculta e matam lentamente. Pessoas cheias de malícia inoculam um pouco de veneno em uma conversa, com a intenção de que suas palavras se espalhem até chegar a outra pessoa que desejam ferir. Não fala-se diretamente a quem é o alvo, mas começa a falar jogando palavras no ar para criar uma fofoca, criar uma situação difícil. Isso é maledicência. Isso é falta de sabedoria. Isso é ceder lugar ao inimigo e tirar espaço que é de Deus. Línguas venenosas causam grandes estragos na vida de indivíduos, de famílias, do ambiente de trabalho, na escola e até na igreja. Será que alguém soltaria um animal selvagem e faminto ou um monte de cobras venenosas no meio de um culto na igreja? Será que isso aconteceria? Ou borrifaria um líquido inflamável no templo e jogaria um fósforo aceso? Nós todos esperamos que isso não aconteça. Todavia, a língua que não se contém, que destila veneno ou lança uma fagulha, produz os mesmos resultados e não damos conta disso. Não damos conta disso quando você não pensa naquilo que está se falando, nas consequências que aquelas nossas palavras trarão dentro do contexto, dentro do grupo social, não só naquele momento, mas o que vai ficar dali para frente. Somos lembrados que os animais podem ser domados e o fogo controlado. Um animal antes feroz pode ser domado e se tornar útil para o trabalho. O fogo controlado pode gerar energia a partir do calor nas usinas termoelétricas. No entanto, o ser humano não tem como domar a língua. Ela só pode ser controlada por Deus. Daí a necessidade da nossa consagração. Daí a necessidade de
estarmos com a nossa vida dirigida por Deus. Item 3. A língua pode ser fonte de bênção. Fonte de bênção. No capítulo 3, de 9 a 12. E lembrando que aqueles versículos de 13 a 18, eles se aplicam em toda essa lição. Que deve ser o que? A postura que nós devemos ter diante das situações vividas. Vejamos. O apóstolo Paulo nos mostra mais duas figuras, uma fonte de águas e uma árvore frutífera. A satisfação da sede e a satisfação da fome. Duas necessidades humanas básicas. A sede e a fome. Uma fonte não pode, ao mesmo tempo, produzir água própria para o consumo humano e água poluída. Da mesma forma, se a árvore for uma figueira, ela deverá produzir figos e não azeitonas. Se for uma videira, deverá produzir uvas e não figos. O ser humano precisa de água para beber, lavar, cozinhar, cuidar de suas lavouras e para várias outras necessidades essenciais à vida. Como a água, nossas palavras podem dar vida. Entretanto, se não for controlada, a água pode causar morte e destruição com as enchentes, com as catástrofes, né? Então a gente vê que aconteceu isso no nosso país no ano passado, 2021, e nesse ano também, em 2022, chuvas que vieram em excesso que causaram grande destruição. E é claro que essa culpa não é só da chuva, é também do que da ação humana sobre o meio ambiente, sobre o espaço. Então nós vemos que quando nos inclinamos para beber um pouco de água numa fonte, dificilmente nos lembramos das enchentes, pensamos apenas no refrigério que um gole de água pode nos proporcionar, matando a nossa sede. Né? O livro dos Provérbios apresenta grandes orientações a respeito da importância do que falamos, como falamos e quando falamos. Nesse prisma, nessa visão, então citaremos apenas 2 versos, a título de ilustração, de como a palavra pode ser bênção. Vamos lá. Dar resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. Provérbios 15, 23. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Provérbios 25, 11. A outra figura usada por Tiago é a da árvore, que precisa dar o fruto de acordo com a sua qualidade. Tanto a figura da fonte quanto a da árvore falam da necessidade de coerência. Espera-se que uma fonte jorre água doce, água própria para o consumo, todo o tempo. Que uma figueira sempre dê figos e que uma oliveira sempre dê olivas ou azeitonas. A natureza reproduz
segundo a sua espécie. Assim, a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12, 34b. Vamos prestar atenção nesse último parágrafo da lição, do item 3, que nos diz: a língua que canta, ora, bendiz a Deus, e depois pragueja contra os homens e os amaldiçoa, precisa de tratamento espiritual. Quantas vezes acontece de um cristão cantar os hinos durante o culto? Lindos, maravilhosos. Eu te louvarei, Senhor. Tu és o meu Deus. Senhor, formoso és. E depois, o que diz? E vai discutindo com a família até chegar à sua casa. E às vezes até após chegar à casa, indo dormir zangado com os outros. Quando isso ocorre, revela um problema mais interior. Não é a língua, é o coração. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam o homem impuro. Mateus 15, 18. E um versículo muito conhecido em Provérbios, que precisa ser uma reflexão constante para nós, que é o que eu vou ler agora. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Em algumas versões, as saídas da vida. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Precisamos encher nosso coração com a palavra de Deus, para sermos como fontes, as quais sempre vertam águas purificadas, e como árvores produtivas, as quais oferecem o fruto que se espera delas. Frutos do Espírito precisam ser gerados por nós. Mas como nós geraremos frutos do Espírito se não houver consagração, se a nossa vida não estiver dedicada, dirigida pelo Espírito Santo de Deus? Primeiro tem que acontecer essa entrega. Primeiro tem que acontecer o que? A consagração, para podermos demonstrar os frutos, o fruto do Espírito Santo na nossa vida, naquilo que fazemos. Conclusão da lição. Você já foi vítima de fofoca? Já fez fofoca? Pense sobre os efeitos de umas palavrinhas soltas, ditas sem querer. Há um ditado popular que afirma o seguinte: pessoas inteligentes falam de ideias, pessoas comuns falam de coisas e pessoas medíocres falam de outras pessoas. Pessoas comuns falam de coisas e pessoas medíocres falam de outras pessoas. Vamos ter cuidado com as nossas palavras. Não vamos exercer o dom de língua grande, porque esse dom não vem de Deus, não.
O dom de língua grande é um dom do inimigo, que produz destruição, que produz divisão dentro da igreja, que produz divisão fora da igreja, que produz ódio, que produz morte, que produz violência, que produz inimizades. Todas essas coisas são obras da carne, são obras do pecado. Isso não são obras do Espírito de Deus. Isso não pode estar presente na vida de quem serve a Deus. Vamos nos vigiar sempre para não sermos instrumentos de maldição para os outros e, consequentemente, para nós mesmos e para os nossos. Vamos buscar em Deus a devida sabedoria para a gente sempre ser vaso de bênção, vaso de edificação, onde for que estivermos, em qualquer lugar, sejamos vasos de bênçãos, sejamos aqueles que trazem as boas palavras, que trazem o conforto, que traz a paz. Não é que traz a guerra, não é que traz as divisões, isso é muito ruim, tá? Não é você deixar de ter a sua opinião, não. Nós todos temos as nossas opiniões, sim. Nós temos livre-arbítrio, mas nós temos que ter controle sobre as nossas opiniões, sobre como expressamos essas opiniões, como que nós vamos nos comportar nos grupos sociais dos quais participamos, porque ninguém está isento de nenhum grupo social. Todos nós estamos em algum grupo social. Não é nas redes, nas mídias sociais, não. É no dia a dia. É na presença mesmo. Nas redes e nas mídias sociais, a gente expressa aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita. Tá? O cuidado de testemunho de vida tem que acontecer na nossa vida por completo. Tanto na vida virtual, quanto na vida material, no presencial, onde quer que nós estejamos presentes. Para pensar e agir, você costuma participar dos rodinhos de conversa, as quais falam acerca da vida alheia? Entende que a palavra de Deus é contrária a essa prática? Se você der a desculpa de que não fala, mas empresta o seu ouvido, sabia que é cúmplice das fofocas? Só existe o falador da vida alheia porque tem quem o ouça. Se não tiver, não vai ter, né? Se não tiver público, não vai se propagar essas ideias. Use seus lábios para louvar a Deus, espalhar o evangelho e abençoar as pessoas. Não jogue palavras ao vento. Que Deus nos dê sabedoria para que a nossa língua seja bênção sempre para quem conviveu com a gente. E é claro, se a nossa língua é bênção, a nossa vida será bênção, as nossas atitudes serão bênção, porque tem que haver uma sintonia de palavras com ações. Se não houver, nada vale a
pregação, nada vale o que a gente diz. Muito obrigado pela atenção dos amigos, dos irmãos em Cristo, de todos aqueles que têm acompanhado as nossas reflexões. E essas revistas estão disponíveis na internet, no site da Convenção Batista Fluminense, www.batistafluminense.org.br. E também as revistas impressas nas igrejas batistas, ligadas à Convenção Batista Fluminense. E as lições anteriores desse trimestre foram postadas na semana passada, já estão no meu canal, assim como todos os estudos da revista Palavra e Vida desde o ano de 2020. Todas as aulas foram gravadas, lições, e podem ser acessadas através do meu canal no YouTube, Gilmar da Silva Costa. E as nossas aulas presenciais acontecem todos os domingos, às 8h30 da manhã, na Primeira Igreja Batista em Nilópolis. Outras igrejas também realizam escola bíblica dominical. A nossa, além de ser dominical, ela se chama discipuladora. Tá? Então, é presente. Estejam orando por esse ministério, estejam orando pelo nosso país, pela condução da nossa política, da nossa economia, pelo povo brasileiro e pelos dirigentes da política, os dirigentes políticos brasileiros. Precisamos orar muito para que Deus tome a direção, tá? E mostre a sua vontade. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, meu Deus, porque tu pudeste, ó Deus, estar me usando, Senhor, na condução desse estudo. E te peço, Senhor Deus, seja conosco, recebe a nossa oração, recebe o nosso louvor, guarda-nos, ó Pai, nos proteja, Senhor, de todo mal, esteja, meu Deus, nos dando sabedoria de vida a cada instante, Senhor, que o teu Espírito possa nos orientar e nos dirigir. Oramos, ó Pai, porque cremos em Ti e em Teu poder, em nome de Jesus. Amém.